Agora a gente vai passar adiante. Os inibidores da membrana celular não vão ser abordados nessa aula. E agora a gente vai falar dos inibidores da síntese proteica. Os inibidores da síntese proteica, eles podem inibir tanto a subunidade 50S do ribossomo, que são os macrolídeos, tanto a subunidade 30S, a subunidade menor, que aí a gente vai falar dos aminoglicosídeos. Começando pelos macrolídeos, a gente já viu que ele vai inibir a subunidade 50S. Mas como é que ele faz isso? Ele vai se ligar exatamente no local que o RNA transportador faria com o aminoácido para montar a cadeia de proteína. Então, o RNA transportador não vai conseguir se ligar, não vai conseguir passar nenhum aminoácido, então a produção de proteína vai ser interrompida imediatamente. Certo? Dessa forma, a bactéria vai ficar estática. Então, ela vai evitar a multiplicação dela, ela não vai crescer, não vai se multiplicar, até o sistema imune chegar lá e fazer um efeito. Portanto, os macrolídeos são classificados como fármacos bacteriostáticos. Além disso, eles são tempo dependentes, certo? Vai precisar passar um determinado tempo acima da concentração inibitória mínima. Os representantes dos macrolídeos são a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina. Tem outros, mas esses são os que eu achei mais relevantes. A azitromicina é o mais recente, portanto, ele já vai ser uma absorção mais fácil, vai ter menos efeitos colaterais. O espectro de ação dos macrolídeos vai abranger Streptococcus, que vai incluir Streptococcus pneumoniae, vai pegar clamídia, a clamídia está em laranja porque ela é classificada como germe atípico, ela vai pegar aeróbios, de gram-negativo vai pegar hemófilos, Moraxella e Neisseria meningitidis. Então, olhando para esse espectro de ação, vocês já podem pegar uma das indicações mais importantes dos macrolídeos. Por quê? O Streptococcus pneumoniae, a clamídia, o hemófilo, a Moraxella, são germes que agem justamente no trato respiratório. São muito comuns de causar doenças nesse trato. Né? Hemófilos, pneumoniae, streptopneumoniae, clamídia, Moraxella. Então, com isso, a gente vê que uma das principais indicações do macrolídeo é a pneumonia adquirida na comunidade. Além disso, outras infecções por clamídia também entram. Pode tratar algumas gastroenterites, principalmente por campylobacter, e infecção otorrinolaringológicas e de pele, principalmente se o paciente tiver contraindicação às penicilinas. A metabolização dos macrolídeos é hepática. E nessa metabolização, ela vai acabar inibindo o citocromo P450, famoso citocromo P450, que está na reação com muitas outras substâncias. Então, se ele vai inibir esse citocromo, os macrolídeos podem causar um acúmulo muito importante de outras substâncias. E é aí que a gente tem que perguntar se o paciente está usando algum outro remédio que possa dar uma interação. Dentre eles, um dos mais importantes que eu resolvi listar aqui, porque tem muitos mesmo. Mas glicocorticoides podem sofrer esse acúmulo, anticoncepcionais orais, carbamazepina, bromocriptina, varfarina, dentre muitos outros, e também o álcool. Portanto, essa é uma das drogas que você não pode beber se você estiver tomando. É muito importante orientar o paciente a isso, porque senão ele pode ter um acúmulo do álcool no seu metabolismo e não vai ser nada legal para o paciente. Isso, se a metabolização dele é hepática, a gente precisa saber se o paciente está com o fígado direito funcionando bem. Porque se ele tiver uma insuficiência, a gente vai ter que fazer um ajuste de dose ou escolher outra classe. Exceto a azitromicina, que ela não vai precisar muito desse ajuste, porque como eu disse para vocês, ela é mais recente e ela vai inibir muito menos o citocromo B450, ela vai ser mais de boas, dá até para usar ela. Então, como efeitos colaterais, a gente vai ter principalmente de intolerância gástrica. A gente vai ter cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia. Apesar de raro, ainda pode ter reações de hipersensibilidade e também pode ter hepatite colestática. Agora que a gente viu que age na subunidade maior do ribossomo,
os macrolídeos, vocês podem pegar o macro, que lembra maior, para lembrar que ele pega a subunidade 50S. A gente vai ver agora os aminoglicosídeos, que vão pegar a subunidade 30S. Não, então vocês podem pegar o mino, que lembra menor, para lembrar que pega a subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Com isso, ele não vai impedir a síntese proteica como os macrolídeos, mas vai levar a uma síntese de proteínas disfuncionais, proteínas que não vão servir muito bem para a bactéria, que vai acabar atrapalhando todos os processos essenciais para a bactéria e vai deixar a bactéria instável. Dessa forma, os aminoglicosídeos vão ter uma ação bactericida, certo? E também são concentração dependente. Os aminoglicosídeos, eles têm um sinergismo muito importante com os fármacos que a gente viu que eram ativos contra a parede celular. Ou seja, com os beta-lactâmicos e glicopeptídeos. A gente pode associá-los e eles vão ter um ótimo sinergismo. Vai ser muito bom, vai agir de forma muito eficaz. E, além disso, os aminoglicosídeos, eles apresentam efeito pós-antibiótico, que é aquele efeito que eu falei lá para vocês, que depois que o fármaco já caiu abaixo da concentração inibitória mínima, vai continuar tendo ação bactericida. Então, isso é muito bom para poder diminuir as doses que o paciente vai tomar, certo? Como representantes, a gente tem esses que terminam com micina. Então, streptomicina, gentamicina, amikacina, tobramicina, neomicina são alguns representantes dos aminoglicosídeos. A excreção também é predominantemente renal, então, mais uma vez, cuidado com pacientes com nefropatias, precisa de correção de dose ou de outro antibiótico. Os espectros de ação dos aminoglicosídeos vão pegar tanto gram-negativos, que tem como representantes aqui a Enterobacter, Klebsiella, E. coli, Proteus, e também vai pegar de gram-positivo, Staphylococcus aureus, Streptococcus e Enterococcus. Então, as suas indicações vai ser sepsis por gram-negativo, algumas infecções do trato urinário, osteomielite, e a gente pode usar endovagite infecciosa se associar a penicilina G e a ampicilina, certo? Os enterococos e os staphylococcus podem causar endocardite, então o espectro cobre. E a gente usando com inibidores da parede celular, vai ter um sinergismo ótimo, então é uma boa opção. De efeito colateral, a gente também pode ter a hipersensibilidade, e aqui a gente também vai ter a alta toxicidade. Dessa vez, a alta toxicidade pode ser tanto a nível coclear, que vai gerar zumbidos, vai começar com perda auditiva, primeiro por sons de baixa frequência e depois, quando avançar por sons de frequência mais alta, começa com sons de alta frequência, sons agudos, e depois vai alcançando os de baixa frequência. E também vai ser uma ototoxicidade a nível vestibular, podendo inclusive levar ao dano do nervo vestibular. Então também vai gerar vertigem, vai ter problemas de equilíbrio. Além da ototoxicidade, os aminoglicosídeos também têm uma nefrotoxicidade e também tem neurotoxicidade. Vai ser mais a nível neuromuscular, porque vai inibir a acetilcolina da fenda pré-sináptica. Então, vamos para mais alguns casinhos para a gente conseguir sedimentar melhor o que a gente viu até agora. A gente viu os beta-lactâmicos, glicopeptídeos, os macrolídeos e os aminoglicosídeos. Então, vamos lá. Caso 4. Dessa vez é paciente masculino, já tem 27 anos, ele chegou na emergência com uma febre alta, tosse produtiva, estava com escarro amarelo e estava sentindo dor torácica. Ele tem um histórico de fumar muito. Chegou, você foi lá, fez exame físico, viu que ele estava com taquipneia, respirando, já estava em 25 incursões respiratórias por minuto, estava febril e estava taquicárdico. A gente sabe que a frequência cardíaca vai até 100 e já estava em 121 batimentos por minuto, mas a pressão dele estava ok. Foi auscultar, viu que tinha crepitação na base direita, e quando chegou a radiografia, você viu que tinha infiltrado logo no lobo inferior direito também. E aí? O que é isso? Precisa de antibiótico? Será que não é o Covid? Né? Será que não é infecção viral?
Bem, nesse caso, está com febre alta e está com tosse produtiva, escarro amarelado, já vai indicar para uma infecção bacteriana. Aí a gente vai tratar assim, passo zero. Quais são as bactérias que geralmente vão causar uma pneumonia adquirida da comunidade, que é a principal hipótese diagnóstica desse caso? Vamos lá. A gente tem o Streptococcus pneumoniae, a gente tem de gram-negativo, Haemophilus influenza, a gente vai ter de germes atípicos o Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia influenza. Então, o que é que a gente sabe das classes que a gente viu até agora que cobre esse espectro? O que a gente viu? Cefalosporinas de terceira ou quarta geração vão pegar bem gram-positivo, vão pegar bem gram-negativo. Os macrolídeos, a gente viu que pega o gram-positivo, pega o gram-negativo e também vai pegar germes atípicos. Então, a gente tem essas opções até agora. Onde é que está a infecção? Está no pulmão. Tudo bem, sem dificuldade do fármaco chegar lá. Tranquilo. Então, a gente vai preferir optar pelos macrolídeos, porque ele vai pegar todos os germes, né? A pessoa já está aqui com taquipneia, está com febre considerável, está taquicárdico, então vamos tratar logo, vamos tratar de forma eficiente. Por fim, ele não tem nenhuma contraindicação aos macrolídeos, tá tranquilo. Então, a gente pode aplicar na claritromicina ou na azitromicina. No caso, a gente vai ter uma paciente que já é idosa, tem 60 anos, e ela já estava internada. Ela foi internada porque ela tinha esplenomegalia a esclarecer, ou seja, ela estava com o baço crescido e não sabiam por quê, então foram investigar. Depois que ela estava com 5 dias de internação, começou um quadro de febre alta, 39 graus. E aí, no exame físico, perceberam que tinha um sopro na ausculta cardíaca que não estava lá antes. Era um sopro novo. E aí resolveram pedir um ecocardiograma que revelou uma vegetação na válvula tricúspide. Então, o que aconteceu? A gente pegou uma amostra de sangue e pediu hemocultura para ver o que estava acontecendo. Mas aí, o que a gente faz? Ora, a gente viu que tem um sopro cardíaco novo, está com febre alta, e que a paciente já está com uma vegetação na válvula tricúspide, é bem provável que ela no hospital, talvez por causa de acesso, outras coisas, tenha conseguido uma bactéria, já que está no hospital, que seja mais resistente, que chegou na válvula tricúspide dela e criou uma vegetação. É uma infecção que é importante, endocardite infecciosa, ela pode deixar lesão de válvula, então a gente vai tratar assim. E como é que a gente trata? Quem é que provavelmente está causando essa infecção? Primeiro, a gente pode apostar no Staphylococcus aureus, que é resistente à medicilina, porque ela está no ambiente hospitalar. Além disso, de gram-positivos, a gente tem o enterococo, que pode estar causando, e o Streptococcus viridans, também é comum de causar endocardite. E aí, o que é que pega esses bichos aí? Penicilina, pode pegar? Pode, mas penicilina já não vai pegar muito o Staphylococcus resistente à medicilina. Cefalosporina, a mesma coisa. Glicopeptídeos, dessa vez, vai pegar, né? O resistente. Macrolídeos, será? Então, vamos pensar um pouco. Onde é que está a infecção? Está no endocárdio. O endocárdio está tranquilo, passa muito sangue por lá, muito antibiótico sistêmico vai chegar lá com tranquilidade. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar os glicopeptídeos, que eu falei antes, e a gente pode associá-los com aminoglicosídeos. Por quê? Porque eles têm uma ótima associação e o espectro também vai ajudar. Então, a gente pode ver que a paciente não tem nenhuma contraindicação a esses remédios e a gente pode tentar uma vancomicina ou uma teicoplanin junto com a gentamicina, porque a gente quer esse sinergismo, uma infecção grave, uma infecção hospitalar, e a gente quer que a paciente se cure logo, então esse sinergismo vai deixar o tratamento muito mais eficaz. Agora, a gente já viu os inibidores da parede celular, a gente já viu os inibidores da síntese proteica, agora a gente vai partir dos inibidores da síntese de material genético das bactérias. Dessa classe, eu vou abordar aqui apenas as quinolonas. As quinolonas vão ter um mecanismo de ação
baseado em inibir a DNA girase e a topoisomerase 4. Dessa forma, eles vão conseguir bloquear a síntese do DNA bacteriano. Bem, o DNA bacteriano, o material genético, é essencial para a vida das bactérias, portanto, as quinolonas têm uma ação bactericida. E ela também é concentração dependente. As quinolonas são esses que terminam com sacino, certo? Norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. E o espectro de ação delas é muito mais voltado para gram-negativos. Pega muito bem gram-negativo, pega gram-negativo entérico, vai pegar Neisseria, vai pegar hemófilos, vai pegar moraxella e vai pegar também, dependendo do fármaco, a pseudomonas. E aí o que acontece? A gente vai poder usar, então, para infecção do trato urinário, porque pega bem gram-negativo entérico e tem uma boa disponibilidade nas vias urinárias. Infecções gastrointestinais, que são causadas por bactérias, e infecções do trato respiratório. Os efeitos colaterais das quinolonas, eles podem variar de algo muito simples até coisas mais graves. Por exemplo, ele pode ter náusea, vômito, diarreia, coisas que são mais toleráveis, não tem muita gravidade, mas eles também podem dar prolongamento do intervalo QT, pode dar tendinopatia, inclusive é associado com ruptura do tendão do calcâneo, do tendão de Aquiles, e também pode dar uma neuropatia periférica. Então, a gente precisa ficar atento no uso das quinolonas. Esses fármacos são contraindicados em gestantes e em menores de 18 anos, porque tem risco de atrapalhar a formação óssea que foi observado em ratos de laboratório. Então, tem um alto risco de artropatia. Então, a gente prefere indicar outra classe de antibiótico para esses grupos de risco. As quinolonas também se dividem em gerações. Eu vou falar de forma mais breve sobre cada uma, para poder ajudar vocês a decorarem um pouco, a aprenderem. Né? A primeira geração, ela já não tem muito uso clínico. Ela tem como esses representantes ácido oxolínico, o piromídico, e vai ter uma ação mais fraca e mais bactérias gram-negativas. A partir da segunda geração, foi mencionado o flúor na composição das quinolonas. Por isso que muitos livros já abordam fluoquinolonas, desprezando a composição, abordando a partir da segunda, que já vai dar uma melhor meia-vida, uma melhor biodisponibilidade. Portanto, a ação vai ter mais uso para infecções do trato urinário, tem o norfloxacino, o ciprofloxacino, o ofloxacino, pegam bem bactérias gram-negativas e alguns gram-positivos também. A partir da terceira geração, os representantes já podem ser classificados como quinolonas respiratórias, por causa do seu uso em infecções do trato respiratório. Ela vai pegar bem bactérias gram-negativas aeróbias, vai pegar o Streptococcus e vai pegar micro-organismos atípicos. Então, os representantes são levofloxacina e moxifloxacina, são os que mais tem na prática. Mais um casinho para a gente sedimentar. Dessa vez é um paciente do sexo feminino, 20 anos, com queixa de disúria, ou seja, ela sente dor ao urinar, polaciúria, está com aumento da frequência urinária e está com uma febre que começou há uns 3 dias. No exame físico, a gente viu que ela estava com um estado geral ruim. Ela foi feito no exame físico a punho-percussão da região lombar, na altura do rim, e ela sentiu dor. E a punho-percussão dolorosa a gente chama de sinal de Giordano positivo. E a gente viu que não tinha sinal de infecção na vulva e nem vaginite. Então, o que é que a gente pode pensar dessa paciente? Provavelmente essa bactéria já estava agindo na bexiga, porque ela estava com dor a urinar, polaciúria, mas como ela está com febre, Giordano positivo, um estado geral mais comprometido, essa bactéria provavelmente ascendeu para as vias urinárias. Então já está uma infecção que está nas vias urinárias, mas também tem uma ação mais sistêmica, porque o rim é muito vascularizado. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Qual é o antibiótico de escolha? Passo 0, precisa de antibiótico? Então, ela está com o estado geral mais comprometido, já está com febre. Vamos apostar no antibiótico sim.
A gente não vai arriscar que isso vire uma sepse, então é melhor tratar logo. E aí, quais são os germes que geralmente dão uma infecção no trato urinário? A gente enterobactérias gram-positivas, gram-negativas, desculpa, Enterococcus fecalis, e de gram-positivo a gente pode lembrar do Staphylococcus saprophyticus. Quais são as classes que a gente sabe que pode abranger esses gram-negativos e gram-positivo? A gente sabe que penicilina de espectro expandido pode pegar, cefalosporina de terceira geração também, glicopeptídeos, quinolonas vai ter essa ação, e aminoglicosídeos. Onde é que está essa infecção? Ela tanto está nas vias urinárias, tanto ela está no sangue. Então, a gente tem que ter um antibiótico que tem uma ação sistêmica, mas que também tem uma concentração boa lá nas vias urinárias mais baixas, tipo a bexiga. E, levando isso em conta, a gente vai dar uma preferência às cefalosporinas de terceira geração ou às quinolonas. Tudo bem? O quinto passo, a paciente tem alguma contraindicação? Não, tá tudo bem. Ela pode usar quinolona, ela não tem alergia à penicilina ou cefalosporina, ela também pode usar. E a gente pode apostar aqui no ceftriaxona ou no ciprofloxacino. Se a paciente fosse uma criança ou ela tivesse gestante, a gente iria dar preferência a qual? A gente vai dar uma preferência à ceftriaxona, porque ciprofloxacina é uma quinolona, portanto é contraindicado em gestante em crianças. Certo? Agora, a gente viu os inibidores da parede celular, a gente viu os inibidores da síntese proteica, a gente viu os inibidores da produção de DNA, então só falta os inibidores da síntese das purinas, inibidores do ácido fólico. E a gente vai abordar a classe das sulfonamidas e trimetoprina. Na verdade, essas duas classes são classes distintas, mas como elas têm um uso clínico muito comum em associação, eu estou abordando elas juntas para fins didáticos. As sulfonamidas, elas vão agir inibindo competitivamente a enzima bem aqui, a dihidroteroato sintetase. E a metropima vai inibir essa daqui, a dihidrofolato redutase. O que acontece? As bactérias que são sensíveis a esses antibióticos, elas precisam produzir o seu próprio ácido fólico. E elas, com isso, vai ter uma participação da produção do seu material genético. Elas não podem ter o ácido fólico de fora. Então, elas vão precisar, essencialmente, para viver, para ter esse material genético. Mas aí chega a sulfonamida, como inibe essa enzima, primeira parte da cadeia. Depois aí chega a trimetopima e vai inibir bem aqui, a segunda parte da cadeia. Aí, com isso, por agirem na mesma via em locais distintos, esses fármacos vão ter um sinergismo muito bom. Por isso que eles são comumente usados associados. Isoladamente, cada um deles tem um efeito bacteriostático, mas se usados em associação, já foi visto que eles podem ter uma ação bactericida, apesar de não ser completamente explicado ainda. Assim como representantes dessa associação, a sulfametoxazol trimetoprima e a pirimetamina sulfonamida. A administração desses fármacos pode ser tanto via oral, tanto via intravenosa, e a excreção também é renal. Então, mais uma vez, atenção aos pacientes com alguma nefropatia. As indicações principais vão ser pneumonia por pneumocystis oves, que é comum em paciente imunocomprometido já em fase de AIDS, com retrovirose. Também pode usar em gastroenterites, infecções do trato urinário em criança, porque criança não pode usar ciprofloxacino, toxoplasmose, infecções de pele e faringite, porque pode ser uma alternativa a pessoas alérgicas ao beta-lactâmico. Efeito colateral, a gente vai ter náuseas, vômitos, também pode ter alergia. Como esse fármaco vai inibir o folato, se for um tratamento a longo prazo, pode acabar gerando uma anemia megaloblástica, e aí o médico pode avaliar se vai fazer uma reposição de folato, dependendo do tempo de tratamento. E também tem a síndrome de Stevens-Johnson, que é a necrose epidermolítica tóxica.
ela é uma reação mais rara, mas que a gente sempre tem que estar atento porque é uma reação muito grave. E, então, a gente tem que ficar atento para os sinais dessa síndrome. Então, é isso. Das classes de antibiótico, eu falei de todas as que eu achava mais essencial até agora. Respirem, acabou. Mas eu vou só falar um pouquinho mais sobre os grupos especiais, né? Agora, voltando para o nosso pilar, o paciente, eu vou falar sobre as gestantes e lactantes. A gente sabe que gestante é um paciente difícil da gente tratar, principalmente questão de antibiótico. Todos os remédios a gente tem que ver se enquadram numa classificação, se dá certo para a gente tratar a gestante, se não oferece risco ao bebê, se a pessoa for lactante, se oferece risco passando pelo leite. A gente sempre tem que ter cuidado. Então, é mais complicado. Tem várias classificações farmacológicas para isso. Dentre os antimicrobianos que eu falei aqui hoje, os que vão ser contraindicados para gestantes são os aminoglicosídeos, as quinolonas e as sulfonamidas com trimetroprima. O que acontece com os glicosídeos, eles têm um potencial de autotoxicidade, assim como tem na gente. Então, pode dar um efeito mais importante no feto, então é melhor que não se use. Na amamentação, ele também pode passar por leite em concentrações elevadas. Então, a gente só vai usar na lactante se for imprescindível, se for realmente essencial, não tiver outro antibiótico. E durante o período que o fármaco estiver no sistema da mãe que está amamentando, a gente vai suspender o aleitamento. As quinolonas, por sua vez, elas oferecem risco de deposição de cartilagem e deformação óssea, que é o que eu falei, ela é contraindicada em crianças. E a gente tem que lembrar que gestante não é nada mais, nada menos do que uma mulher que está com uma criança no seu útero. Então, se as quinolonas vão conseguir atravessar a barreira placentária, elas podem sim gerar esses efeitos no feto. Então, é melhor que a gente troque e use outra classe, a gente não vai usar quinolonas. Na amamentação, ela também pode passar para o leite. Então, ela também vai ser contraindicada em criança e aí não vai poder amamentar. A gente só vai usar essa classe se for também imprescindível e a gente vai suspender mais uma vez o aleitamento se esse for o caso. Por fim, a sulfonamidas com a trimetoprima, ela oferece teratogenicidade. A gente já percebeu isso em laboratório, com animais de laboratório, então é melhor que se evite. Mas também já foi observado que existe um risco maior de ter kernícteros no recém-nascido. Entretanto, essa classe não vai passar em concentração alta para o sangue, né? Então não é arriscado, pode amamentar tranquilamente se você estiver amamentando um bebê a termo, um bebê que nasceu no tempo normal. Se for bebê prematuro, ainda tem um risco de dar kernícteros mesmo na concentração baixa que vai passar para o leite. Então é melhor também que não se use se for esse o caso. Então, era isso da aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou falar agora um pouquinho das referências que eu usei e acabar indicando também para vocês estudarem. Eu recomendo bastante, se você está vendo esse tema pela primeira vez, a introdução, esses dois últimos, que é o Farmacologia Ilustrada e o site da Anvisa, que fala das bases teóricas e uso clínicos de antimicrobianos. Eles falam de forma bem didática e resumida. É muito bom se você está querendo se introduzir no tema, principalmente para dar aquela revisada nos conceitos iniciais que eu falei na aula. Farmacologia Ilustrada tem um capítulo só para isso, que é bem interessante. Se você já está mais familiarizado, quer se aprofundar, o Katsung e o Goodman são muito bons e eles dão uma abordagem farmacológica muito boa. E eu recomendo bastante também esse segundo, que é do Walter Tavares, Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico. Ele fala principalmente do uso no Brasil. E eu achei muito interessante, uma abordagem muito boa e muito completa. Então, eu agradeço a atenção. Espero realmente ter contribuído com a formação de vocês. E obrigada.